Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 4, que fala acerca de que Deus é o Criador e Ele se revela. Irmãos, na nossa lição de hoje nós vamos abordar as concepções filosóficas acerca de Deus que ficaram populares aqui no Ocidente cristão. Tá bom? Só que antes de entrarmos na nossa lição propriamente dita, eu gostaria de pedir um feedback para vocês nos comentários. Eu estou atualizando o equipamento do canal, comprei um microfone novo, um microfone shotgun, que é diferente do microfone de lapela. Comprei também um gravador, comprei também uma lente nova. E hoje já chegou o microfone, eu estou fazendo esse teste agora com vocês. E eu gostaria de saber de vocês como está o áudio do vídeo de hoje. Além disso, eu gostaria também de anunciar para vocês que na semana que vem eu vou fazer uma prestação de contas aqui acerca de tudo que vocês doaram para o canal e acerca de tudo que foi gasto com o editor de vídeos e também com equipamentos. Mas vamos lá, que a nossa lição ela tá muito boa e a gente precisa mergulhar nela para abençoar a vida dos nossos amigos e professores de escola bíblica dominical. Primeiro tópico da nossa exposição, a gente vai falar sobre o deísmo, que coincide também com o primeiro tópico da nossa revista. O que os deístas falam, irmãos? E é importante dizer que hoje em dia o deísmo não está muito na moda, mas esteve muito na moda no século XVII, século XVIII da nossa era, ou seja, 1600 e pouco a 1700 e pouco, quando a sociedade estava começando a se tornar uma sociedade científica e os homens já estavam aprendendo a descobrir as leis naturais que governavam o funcionamento do universo. No momento que surge a compreensão dessas leis, ou seja, no momento que surge a ciência, a ideia de um Deus interventor que está o tempo todo manipulando a chuva, o trovão, os terremotos e tudo mais, ele começa a se tornar um pouco mais desnecessária, tendo em vista que o homem, com base no conhecimento científico, é capaz de explicar coisas e ele sabe muito bem que se ele pode explicar é porque não é Deus que está fazendo. Então, o deísmo ele surge também juntamente com o desenvolvimento da ciência. E o que os deístas diziam? Os deístas diziam o seguinte: sim, existe um Criador, porque é impossível haver um relógio sem haver um relojoeiro. Portanto, a ideia de um Criador é necessária. No entanto, esse Criador ele não fica intervindo na criação o tempo todo. Pelo contrário, ele deixa a sua criação livre. Tá? Ele estabeleceu as leis da natureza e também estabeleceu as leis morais, e com estas leis ele governa todas as coisas indiretamente, porque foi ele que criou estas leis. Mas ele não fica intervindo o tempo todo, porque se ele fizesse isso, ele estaria contrariando a si mesmo, porque foi ele que estabeleceu estas leis. Então os deístas acreditam que Deus é um ser distante, é um ser impessoal, é um ser que não intervém na sua criação. Logo, milagres não existem. Logo, a Bíblia não é a palavra de Deus. Logo, profecias são apenas experiências religiosas sem comprovação científica. Então, os deístas eles estão muito próximos dos ateus, mas eles continuam crendo na existência de um Deus, tá? Hoje em dia, nós não temos com força o deísmo filosófico, mas nós temos com muita força um deísmo prático. O que é o deísmo prático? São alguns tipos de desigrejados, tá? Não todos, mas alguns tipos de desigrejados. Alguns tipos de, bota aspas nessa palavra, de desviados ou afastados dos caminhos do Senhor, que são pessoas que acreditam em Deus, mas vivem como se ele não existisse. É claro que no momento de aflição e de angústia, ela clama ao Senhor e tudo mais. Porém, ela vive como se Deus não existisse, tá? Apesar de crer na existência de Deus. É mais ou menos como funcionava a vida de um deísta. Um conceito importante para você entender o deísmo é a compreensão acerca de dois conceitos que eu apresentei aqui para vocês na lição 1, que é o conceito de transcendência e o conceito de imanência. Na ideia de transcendência está a ideia de que o que é transcendente está fora, tá? O que é imanente, ele está integrado. Então, a concepção de que Deus ele é imanente à criação é uma concepção mais forte no panteísmo, porque acredita que tudo é Deus e Deus é tudo. Então você é capaz de conhecer a Deus conhecendo tudo que foi criado. Tá? Essa é uma ideia panteísta que nós vamos ver agora daqui a pouco no nosso tópico 2. Os deístas, em contrapartida, eles criam que Deus estava tão fora, tão fora, tão fora daquilo que ele criou, que ele já não intervinha mais na sua criação. Tá? Então ele era completamente transcendente. Mas como nós vimos na lição de número 1, Deus, ele, apesar de ser transcendente, ele também é imanente. Em que sentido? Em primeiro lugar, ele deixou suas impressões digitais na sua criação, como está descrito lá em Salmo capítulo 19, Romanos capítulo 1, versículo 20, Atos capítulo 17, na pregação de Paulo aos atenienses. Então esses textos mostram que Deus colocou as suas impressões digitais na sua criação e é possível inferir a existência de um Criador único de todas as coisas a partir da razão. Em segundo lugar,
Nós temos as outras revelações gerais de Deus, que é a revelação de Deus na consciência e a revelação de Deus na história, ou também chamada revelação de Deus através da providência, Deus guiando todos os acontecimentos da história em direção ao cumprimento da sua vontade. Nós também temos as formas especiais de revelação de Deus, que eu expus na lição de número 1, que são os milagres, as profecias e o cumprimento delas, as escrituras sagradas, o próprio Jesus e a experiência pessoal. Eu não posso gastar meu tempo, irmão, desenvolvendo esses conceitos aqui com vocês, porque senão nós estaremos repetindo a lição de número 1. Mas eu citei aqui para vocês naquele episódio acerca da revelação especial de Deus como demonstrações claríssimas de que Deus intervém na sua criação. Como, por exemplo, o milagre. Como dizer que o que aconteceu com meu sobrinho, quando minha irmã estava grávida, meu cunhado e minha irmã foram fazer os exames, né? Aquelas ultrassonografias para ver o estado do meu sobrinho, e o diagnóstico médico é ou ele vai ser, ou vai ter síndrome de Down, ou vai ser anencéfalo, porque todos os indicadores apontam para isso. Quando meu sobrinho nasce e a junta médica de pediatras vai analisá-lo, vê que ele é perfeito, que ele tinha todos os indicadores de que era uma criança completamente saudável, e os médicos simplesmente olham para o meu cunhado e dizem: eu não sei explicar, isso não tem explicação, tá? Mas nós que somos servos de Deus, nós sabemos que explicação é. Foi o clamor do justo, porque a oração do justo pode muito seus efeitos. Então, irmãos, tem coisas que a ciência simplesmente não consegue explicar, tá? Porém, nós que temos experiência com Deus, nós vemos que nitidamente é um milagre. Como você vai explicar, por exemplo, tem um amigo que está indo agora para Portugal, um grande amigo meu, um irmãozão meu, ele está indo para Portugal a trabalho e quando ele recebeu a proposta de emprego para ir para lá, ele foi orar a Deus, consultando a Deus se ele deveria ir ou não. E no meio do culto, ele estava passando pelo corredor da igreja. Deus usou uma irmã para parar ele no corredor e dizer: olha só, o Senhor manda te dizer que o sinal está verde, que você pode ir. Só isso. Quer dizer, provavelmente a irmã nem sabia do que ela estava falando. Em outra situação, o mesmo amigo, ele estava passando na igreja também e parou uma irmã parou ele e disse: olha só, o Senhor manda você preparar as suas malas e atender esse convite que você está sendo feito, porque ele é contigo. O seu tempo aqui acabou. Então, irmão, você vê como é que a ciência vai explicar isso. Eu já citei muitos e muitos testemunhos meus aqui para vocês e eu não quero repeti-los, por isso que eu estou citando aqui o exemplo do meu cunhado e do meu amigo. Porém, eu só estou fazendo essas citações para mostrar para vocês que tem coisas que a ciência não vai explicar. Só o sobrenatural, só a crença, a fé no sobrenatural e no agir de Deus é capaz de dar algum sentido para alguns fenômenos que acontecem. Eu falei aqui de profecia, falei aqui de milagre, sobre as escrituras. Irmãos, é simplesmente extraordinário ver que pelo menos 40 escritores escreveram aproximadamente 66 livros e como esses livros são compatíveis entre si, como o Novo Testamento cumpre o Antigo Testamento e coisas que no Antigo Testamento não faziam sentido passaram a ter completo sentido no Novo Testamento. Você vê que não há contradições na palavra de Deus, existem aparentes contradições, mas não contradições, porque você consegue fazer uma interpretação e afastar essas aparentes contradições simplesmente interpretando bem o texto. Então é uma coisa fantástica. Quando você olha também o quanto a palavra te alimenta, meu irmão, quando você senta para comer a palavra te enche, você fica revigorado, você fica cheio. E você tem a sua vida transformada na medida em que você come a palavra de Deus. É uma coisa sobrenatural. Só quem vive sabe. E aqui vai a quinta forma de revelação especial, que é a experiência pessoal. Tem coisas que acontecem com você que o homem, quem está fora, jamais vai poder dizer para você que Deus não existe com todas as experiências que você teve com Deus. Eu já contei aqui para vocês em outra ocasião de um período que eu estava no seminário, estava fazendo faculdade, estava também no seminário, e que durante esse período que eu estava no seminário eu fiquei extremamente crítico. Eu achava que tudo era psicológico, eu achava que tudo era psicossomático. Uma vez eu fui numa mini vigília que tava um cai-cai, tava um pula-pula, tava um negócio assim bem pentecostal, bem reteté. E eu comecei a ignorar tudo, falando isso é tudo psicológico. Tipo, eu tava completamente incrédulo naquele dia. Até que no final, perto de eu ir embora, o irmão me chamou, me deu a mão e começou a revelar tudo que estava na minha mente. Revelou também uma viagem que eu estava prestes a fazer. Foi uma coisa extraordinária. Então, essas experiências pessoais, ninguém vai poder tirar de você, tá? Ainda que você não tenha uma evidência científica para provar que Deus existe, até porque é impossível provar Deus, porque Deus ele não existe, ele é. Porque tudo que existe teve um começo e Deus não teve começo, ele não tem começo, não tem fim, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Então, as nossas experiências pessoais
de relacionamento com Deus jamais poderão ser explicadas pela ciência, jamais poderão ser contraditadas para quem está fora. Tá? Mas nós não temos só as experiências pessoais. Como eu disse para vocês, revelação geral, através da criação, através da história e através da consciência, e revelação especial dessas 5 que eu acabei de citar aqui para vocês agora. Tá? Então Deus é um Deus que intervém na criação, que se relaciona com os seus filhos. E nós vemos isso tanto na palavra de Deus como na nossa vida prática. Ainda voltando para a palavra de Deus, é muito evidente que Deus se relaciona com os seus intervindo na criação, quando nós vemos, por exemplo, o caso de Noé. Deus veio falar com Noé, não foi Noé que foi falar com Deus. Nós vemos também no caso de Abraão, Abraão era um ímpio. Abraão estava na terra de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, e Deus falou com Abraão em Ur e também falou com Abraão em Harã. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Nós vemos que Deus falou com Isaac, nós vemos que Deus falou com Jacó, nós vemos que Deus usava José lá na terra do Egito, nós vemos que Deus falou com Moisés lá no deserto ali do Sinai, na península do Sinai, quando Moisés estava ali já idoso, trabalhando, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Então nós vemos nitidamente, irmãos, nitidamente, o quanto Deus ele interveio para salvar, para libertar, para cuidar do seu povo, tá bom? Isso aí de acordo com a palavra de Deus. Quando nós olhamos também para a palavra de Deus, nós vemos o próprio Jesus como uma intervenção máxima de Deus. A Bíblia diz que Deus nunca foi visto, mas ao seu Filho ele deu a conhecer. E aí nós vamos ver em outros textos também, como Hebreus capítulo 1, versículo 3, como em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, nós vamos ver que ele é a expressa imagem do Pai. O próprio Jesus disse isso a Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, Cristo é a revelação máxima de Deus. E Cristo, ele veio espontaneamente. A Bíblia diz que antes do mundo ser fundado, o Cordeiro já estava morto. Está escrito isso lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, e em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Quer dizer, muito antes de surgir o pecado, Deus já estava preparando a intervenção na humanidade. É por isso que Paulo vai falar também em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, antes de nós termos qualquer condição de buscar a Deus, ele tomou a iniciativa. Nós vamos ver também lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5, dizendo que quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus ele nos vivificou com Cristo. Ou seja, a iniciativa foi dele, partiu dele. E a própria Bíblia também diz que se você quiser encontrar Deus, você pode encontrar. Ela diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz também que se você quiser ser achado por Deus, você também pode ser achado. A Bíblia diz que ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, por que alguns homens não conseguem ter experiências com Deus e descobrir que Deus é real? Porque não buscam de todo o coração e porque não adoram de todo o coração. Querem ter um relacionamento protocolar com Deus, um relacionamento ritualístico. E aí acabam vivendo uma vida de religiosidade baseada em regras, baseada em mandamentos, mas não em intimidade e relacionamento. Então, queridos, é uma coisa extraordinária o Deus que nós servimos, e ele intervém. No segundo tópico, nós vamos falar agora sobre o panteísmo. E o que é o panteísmo? É a ideia de que Deus é tudo e tudo é Deus. Essa ideia panteísta de Deus, nós podemos encontrar muito claramente nas religiões orientais, que procuram encontrar uma maneira de um tipo de espiritualidade não religiosa, que a espiritualidade se encontra no Feng Shui, eu acho que o nome é esse, na apucultura, em alguns tipos de massagem, em alguns tipos de movimentos de lutas marciais, no próprio budismo, que é uma religião sem Deus. Todas essas religiões orientais, elas meio que divinizam a criação, de tal forma que Deus ele passa a ser confundido com a própria criação. Isso fica muito claro, por exemplo, no filme Avatar, em que aqueles animais, aqueles seres de um outro planeta, eles renovavam as suas forças ou se fortaleciam, se conectando com as árvores, se conectando com a Gaia, com a Mãe Terra, né, como é chamada aí a Gaia na mitologia grega. Então eles se conectavam com a natureza e buscavam força na natureza para enfrentar os invasores. Nós vamos ver isso também no filme Star Wars. O Star Wars ele é um filme nitidamente panteísta. Eles acreditam que tem uma força na natureza que elege algumas pessoas e essas pessoas elas têm uma sensibilidade maior para lidar com a força.
Então, se você é do bem, você tem uma relação com a força. Se você é do mal, você tem uma relação com o lado negro da força. Mas a força, ela não é um ser pessoal. A força é uma energia que permeia tudo que existe, tá? Então essa ideia é a ideia do panteísmo. A Bíblia também é completamente contrária ao panteísmo. Isso fica muito claro em Gênesis 1 e em João capítulo 1, tá? Em Apocalipse também. Em primeiro lugar, fica muito claro que Deus ele é anterior à criação. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Quer dizer, Deus é anterior ao princípio, ele é anterior a tudo que existe. João capítulo 1 fica mais claro ainda. No princípio era a palavra, está falando de Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nada do que foi feito sem ele foi feito, e tudo que foi feito por ele se fez. Então, tudo que existe, existe a partir de Deus por intermédio de Cristo, tá? Então Deus não se confunde com aquilo que ele criou. No entanto, Deus é onipresente, ele está em toda a sua criação, mas com ela não se confunde. Então existe o mundo material e existe o mundo espiritual. Deus ele é do mundo espiritual, mas a sua presença, a sua energia, a sua força, ela permeia tudo que foi criado. Então ao mesmo tempo ele é imanente, porque ele está integrado à criação, como também ele é transcendente, porque ele é maior do que a criação e uma parte do seu ser está fora dela, tá? Está no mundo espiritual. Então, irmãos, fica muito claro aí que o panteísmo é uma filosofia anticristã, tá bom? É uma filosofia anticristã. Na sequência, nós temos também outras três concepções acerca de Deus. A primeira delas é o ateísmo, que nega a existência de Deus. O ateísmo diz o seguinte: o conhecimento de todas as coisas se dá pelos sentidos e pela ciência, e como a ciência não pode provar Deus, Deus não existe. Isso é um tremendo equívoco, é uma tremenda de uma bobagem. Deus, nem tudo que você não pode provar, não necessariamente não exista. É o exemplo, por exemplo, dos átomos. Ninguém nunca viu um átomo, tá? E nem por isso os cientistas negam a existência do átomo. Nós vemos também que tem várias coisas que a ciência não pode provar, por exemplo, a matemática e a lógica, elas são o fundamento da ciência. Então, se a ciência tentasse provar a matemática e a lógica, ela estaria praticando um argumento em círculo. Então, o argumento em círculo ele nunca é válido na lógica. Então, tem outras coisas também que a ciência não pode comprovar e nem por isso a gente nega a existência, tá? Então, a ciência não pode provar tudo. E quantas coisas não puderam ser provadas no passado e passaram a ser provadas no futuro? Então, a ideia de que Deus não existe porque ele não pode ser provado cientificamente é uma tremenda uma bobagem. Até um cientista mais ralézinho é capaz de acreditar que esse não é um bom argumento. Uma segunda concepção acerca de Deus é o agnosticismo. O agnosticismo, irmãos, é um pouquinho diferente. Ele não nega que Deus existe. Ele não fala assim, eu tenho certeza que Deus não existe. Porém, eu acho muito improvável que ele não exista, tá? Então, as pessoas agnósticas, elas não negam a existência de Deus, mas elas duvidam da sua existência. Elas acham altamente improvável que ele exista, tá? O agnóstico, na prática, ele é um ateu, ele vive como se Deus não existisse, mas em teoria, ele não nega peremptoriamente a existência de Deus. Nós temos também o politeísmo, que é a crença na existência de vários deuses. Eu já falei sobre politeísmo aqui na lição 1 com vocês, de maneira muito clara, especialmente para enfatizar o caráter transcendente de Deus. E também temos o enoteísmo, que é um desdobramento do politeísmo. O politeísmo crê em vários deuses, o enoteísmo também. Só que o enoteísmo crê num Deus nacional, um Deus que tem mais poder do que os outros deuses num determinado território. Então, é como se fosse mal comparando a Igreja Católica, que crê num único Deus, mas crê também que os santos podem servir de intermediadores entre Deus e o homem. Você pode clamar aos santos e eles intercederão a Deus por você. Então você pode pedir cura, pode pedir milagre, pode pedir feitos extraordinários aos santos, porque eles têm essa capacidade de interceder a Deus por você. Isso é meio que uma concepção enoteísta, tá? É claro que um católico que assistir esse vídeo, ele vai negar isso peremptoriamente, vai dizer que os santos da Igreja Católica não são comparados a Deus, para eles só existe um Deus, que é manifestado em três pessoas, tal qual nós dizemos, que é o argumento da Trindade. No entanto, os santos seriam apenas intermediadores, mas o próprio Paulo disse que há um só Deus e um só intermediador entre Deus e os homens, Jesus, o homem. Então por que eu vou procurar outros intermediadores se a própria Bíblia diz que só há um intermediador entre Deus e os homens? Então, na prática, eles são mais ou menos enoteístas, tá? Existe um forte indício que Israel, no período bíblico, ali antes
do cativeiro babilônico viviam uma espécie de enoteísmo, tá? Eles acreditavam em Yahvé como o deus principal ali do território da nação. No entanto, criam também na existência de outros deuses menores que eram mais facilmente acessados porque não demandavam obrigações morais, eles exigiam somente sacrifícios. Por fim, irmãos, nós entramos na nossa concepção principal, que é o teísmo. Tá? Nós defendemos o teísmo na lição de número 3 através de 5 argumentos racionais, que foi o argumento cosmológico, o argumento moral, o argumento da sintonia fina, o argumento da ressurreição de Cristo e o argumento da experiência pessoal. Nós usamos 5 argumentos racionais para provar a existência de Deus, tá? Agora eu quero sustentar com vocês, diferentemente do panteísmo e do deísmo, que esse Deus, ele é um Deus pessoal, que ele é uma pessoa. No argumento cosmológico da lição de número 3, eu disse para vocês que nada sai do estado de inércia sem que algo lhe tire da inércia. Se você colocar uma pessoa numa cadeira, uma hora ela vai ficar enjoada de ficar sentada e vai se levantar. Mas se você botar uma pedra numa cadeira, ela vai ficar naquela cadeira eternamente se nenhuma força for exercida contra ela para retirá-la daquela cadeira. Da mesma forma, irmãos, tudo que veio a existir só pôde vir a existir, se tudo teve um começo, conforme eu sustentei na lição de número 3, tudo só pôde vir a existir a partir de uma vontade, de uma liberalidade, de uma decisão de sair do nada para tudo. Então, é necessário que o ser que deu origem a todas as coisas também seja um ser pessoal, um ser inteligente. Outra evidência de que o nosso Deus é um ser inteligente é que nós que somos criaturas, se nós somos inteligentes, como é que ele não será inteligente? Uma outra evidência de que Deus é um ser pessoal é que, de acordo com o argumento moral, Deus é necessário para que a moral exista, porque ele é o padrão de toda a moralidade, para a gente dizer que existe um certo e existe um errado. Logo, se existe um certo e existe um errado, e Deus é um ser moral, nós temos que dizer que é impossível um ser impessoal ser um ser moral. Então ele tem que ser uma pessoa, ele tem que ter um caráter, ele tem que ter uma persona, uma personalidade, tá? Então Deus, ele necessariamente precisa ser um ser pessoal. Outra coisa, esse Deus, ele intervém. Quando eu falei para vocês lá no deísmo, eu citei o exemplo da intervenção de Deus com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, com Moisés, com os juízes do Antigo Testamento, com os profetas, com os reis, principalmente, e aí ofuscando todos os outros através de Jesus, através da igreja, que é a coluna e firmeza da verdade, é o corpo de Cristo aqui na terra, através de mim e de você como indivíduos que são usados por Deus nesse mundo para revelar a sua glória para o mundo, como disse Pedro em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos um candeeiro, nós somos o sal da terra, nós somos um testemunho vivo de que Deus existe, tá? Nós somos uma das evidências da existência de Deus. Então, esse Deus, ele intervém, esse Deus, ele fala, esse Deus, ele faz milagre, esse Deus, ele usa profetas, esse Deus, ele direciona, esse Deus inspira. Então, é impossível nós cristãos acreditarmos de maneira diferente se nós cremos que a Bíblia é o caminho, é o veículo para nós termos uma experiência com esse Deus, porque ela é muito clara em mostrar que esse Deus se revela. Uma quarta característica importante dizer acerca de Deus é que ele é único. A Bíblia diz isso muito claramente em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. Ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. É a famosa oração do Chamá, né? Chamá e Eloheinu, Yahvé, esqueci a palavra seguinte, é o único Yahvé. Yahvé, o Senhor teu Deus, é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e com todas as tuas forças. Então, esse mandamento indica claramente que só existe um Senhor, tá? E aí, quando nós vamos para o livro de Isaías, nós vemos claramente Isaías 44, 6, onde a Bíblia diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Nós vamos encontrar Paulo falando a mesma coisa, já citei aqui para vocês, 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, o homem. Então é muito claro pela palavra de Deus que esse Deus é único, tá? Então ele é o Criador, ele é pessoal
ele intervém e ele é único. E por fim, eu quero repetir o que eu já disse para vocês anteriormente, ele é ao mesmo tempo transcendente, porque ele está fora da criação, e ao mesmo tempo imanente, porque ele deixou suas impressões digitais na sua criação e a sua presença está na criação. Tá? Então é possível ter um encontro racional com Deus através da lógica da mente, através da observação da natureza, mas esses meios são meios superficiais, são meios que não trazem para nós uma noção profunda acerca de quem é Deus. No entanto, as demais formas de revelação, que é a revelação especial, esta sim traz um conhecimento profundo acerca de quem é Deus. Isso eu estou falando de acordo com a limitação humana, né, irmãos? Porque nem olho viu, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. E Paulo viu um pouquinho disso e disse que viu coisas inefáveis, que não é lícito nem ao homem pronunciar. Então existe muito mais de Deus para nós conhecermos, mas aquilo que está acessível, aquilo que foi revelado, já é um oceano de conhecimento, já é um oceano de verdades. Tá bom? Então, fazendo aqui uma breve retrospectiva, falamos aqui do deísmo, que é a concepção de que Deus ele criou todas as coisas, depois se afastou da sua criação. Combatemos o deísmo mostrando que Deus é um Deus tanto transcendente como imanente. Ele continua atuando, ele é um Deus que intervém, ele é um Deus que fala. Depois nós falamos do panteísmo, que é facilmente combatido com Gênesis 1, João 1 e também Apocalipse, especialmente o capítulo 22, que ele faz novos céus e nova terra, quer dizer, ele destrói o que existe e refaz tudo novamente. Então é um Deus que, se ele tivesse na criação, ele deveria se destruir ou se autodestruir, o que não é concebível dentro do panteísmo, tá bom? Uma coisa que eu esqueci de falar do panteísmo é que a nova era, que são essas religiões orientais, ficaram muito populares nos Estados Unidos na década de 60, depois chegou aqui para o Brasil também a partir do final da década de 60, que são essas religiões que acreditam em tudo, tá? Acreditam no poder dos cristais, acreditam nas religiões indianas, acreditam na divinização de alguns animais, tratam alguns animais como se fosse gente, acreditam também nas forças das cachoeiras, acreditam no espiritismo, acreditam nas religiões afro-brasileiras e acreditam também, se você for fazer uma oração por eles, eles recebem também. Eles acreditam em tudo. Só que quem acredita em tudo não acredita em nada, porque uma fé que não tem responsabilidade, uma fé que não tem doutrina, uma fé que está aberta a acreditar em tudo, acaba acreditando em coisas absolutamente contraditórias. E se elas são contraditórias, uma delas é mentira ou todas elas são mentira. Então não dá para acreditar em tudo, tá? Então o panteísmo ele dá essa abertura para você acreditar em tudo e acaba que você não acredita em nada porque você não se compromete moralmente com nada. Por fim, irmãos, nós falamos das outras concepções de maneira muito rápida, o ateísmo que prega que Deus não existe, o agnosticismo que duvida que Deus existe, o politeísmo que acredita na existência de muitos deuses, o enoteísmo que acredita na existência de muitos deuses, mas acredita na existência de um Deus principal, e falamos também do teísmo, que é a nossa concepção de que existe um só Deus, ele é único, de que esse Deus é o criador de todas as coisas, de que esse Deus intervém na sua criação, de que ele é transcendente, mas também é imanente. E falamos também que esse Deus é um ser pessoal, é um ser que se relaciona, é um ser que intervém, como eu já disse anteriormente, tá bom? Então, irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que você comente aí acerca do áudio, porque essa informação vai ser muito importante para mim. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.